Deu. Rolou. Rolou. Então, tava querendo retomar aqui uma coisa que a gente estava conversando, do trabalho do Carl Reichenbach e uma hipótese que você botou que eu achei muito boa, que é essa coisa com o paradoxo, como, enfim, ali você falou como questão dramatúrgica, composição de personagem, mas eu acho que são mais paradoxos, e também você falou disso como uma espécie de hipótese sobre algo que tem a ver com o Brasil, pô. E aí o assunto, digamos, uma modernidade brasileira é um troço que me interessa muito. E eu acho que o Carlão é um dos artistas onde a gente pode pensar possibilidades disso. Aí eu queria falar disso, pô, porque eu acho que, enfim, não é uma ideia comum e é interessante como é, isso é feito, né? A gente está falando na véspera da exibição do Paraíso Proibido, o filme dele de 81 que vai passar no IMS. Mas, enfim, mas me interessa a questão. Na verdade, nem precisa do Paraíso Proibido, mas, tipo, pensar, porque isso, essa possibilidade, né, de uma espécie de trabalho em estruturas paradoxais e narrativas é Uhum. uma coisa que é, é uma ferramenta útil para pensar, inclusive, outras coisas brasileiras, entendeu? Porque me parece que, né, às vezes os materiais com esse tipo de característica que a gente está falando que os filmes do Carlão têm, encontram uma espécie de inadaptação às ferramentas nossas de crítica, de organização, né? Tipo, né? Parece uma coisa grosseira, parece uma coisa erudita, parece uma coisa psicológica, parece uma, né? E a gente sempre parece que esses olhares chegam em um certo momento e encontram uma coisa que resiste. Talvez a estrutura aceitar e entender como uma formação paradoxal que está nesses filmes, talvez ajude a lidar com eles globalmente de alguma maneira, né? Com esses personagens, com essas coisas. Enfim, eu queria falar disso, porque eu achei um assunto massa. Cara, tem uma coisa que eu penso que o cinema moderno, se a gente pensa no cinema moderno, vai Godard, eu acho que o Godard ele tem uma soma, né? Ele trabalha pela soma e pela tensão entre gêneros, registros distintos, tal. É, isso, é, quando a gente olha um filme do Godard, essa heterogeneidade entre os elementos, ela é muito clara. O que é Ela é exposta e estranho, explícita, né? Isso é um isso, pouco a exato, superfície, né? Esse processo de exa- soma. exatamente, mas eu tenho um pouco a impressão, vendo um filme do Godard, que essa heterogeneidade ela existe num mundo, digamos assim, são experiências de um mundo comum, né? Ou seja, são materiais heterogêneos que pertencem ao mundo comum, que tem, digamos assim, uma certa. Enquanto conjunto, existe uma certa coerência, uma lógica que vai criar esses contrastes. A coisa que eu acho muito louca no cinema do Carlos Rauschenbach, que é devedor do cinema do Godard em alguma medida, é que essa heterogeneidade ela se dá num mundo em que a experiência social eh, ela não tem uma identidade, digamos assim, definida, né? Não tem uma sensibilidade unificada. É Uhum. um mundo em que você tem, no mesmo lugar, você tem um intelectual, um boçal, às vezes o intelectual é ao mesmo tempo um boçal, né? Às vezes um herói clandestino de esquerda que está clandestino ao mesmo tempo ele é uma figura absolutamente questionável do ponto de vista, digamos assim, de uma virtude do que seria um herói. Divide num mesmo plano um personagem que parece que veio de uma chanchada da Atlântida e uma vamp de um filme pornô sueco. Então, assim, essas coisas, todas elas existem ao mesmo tempo. Só que a gente se acostumou a discutir cinema moderno olhando isso a partir do repertório do cinema, dos mundos que o cinema criou, né? E o Godard, ele vai, né? Outros cineastas modernos, eles vão
trabalhar com com esse repertório. No caso do cinema brasileiro, especificamente do cinema do Carlos Rauschenbach, eu tenho a impressão de que o cinema ele é ele vai usar uma certa tipologia que o cinema criou, especificamente o cinema americano, o cinema francês, mas sobretudo o cinema brasileiro, mas ele vai encontrar esses dados de uma heterogeneidade de registros distintos, de uma não identidade comum digamos, a uma experiência social cotidiana, ele vai encontrar isso na realidade mesmo. É isso que é muito louco. Porque quando você pega a dramaturgia europeia do século XIX, né, o contraste é ruim, a ideia de contraste no estilo é ruim. Uhum, É ruim, ou seja, isso que a gente concebe como é o que as pessoas falam hoje, né? Você vai ver esses vídeos de internet, o roteiro é fechadinho, sim, né? Os personagens são bem construídos, né? sim. Toda essa racionalidade europeia a gente absorveu assim, absorveu-se criticamente. E isso não é isso é forte agora por causa, digamos assim, das narrativas, né, dessa sanha das narrativas, mas Aham, isso está aí desde sempre. Eu acho que a dificuldade de digestão do cinema do Carlos Rauschenbach é que de repente numa praia você tem um cara bêbado falando, contando piada sem graça, misógina, e alguém que saca, sei lá, Sócrates e lê um trecho, é, entendeu? de E, Kierkegaard, né? exatamente, e na sequência, né? Aí você tem um traveling, um corte, e na sequência você está numa cozinha conversando sobre propriedade. Esse tipo de coisa, e ao mesmo tempo o Carlão é estranho, porque a maior parte, os filmes deles, né, são fragmentados, mas ele é um cineasta de dramaturgia, né? Não, Ele isso que eu ia não, falar, porque a gente parece que a gente está falando de um cineasta iconoclasta no sentido godardiano, Santiago Álvares ou Cyberberg. Tipo, não, né? não. Ele tinha que entregar longas narrativas que tem uma, né, uma diegese, uma espécie de e é dentro disso, né? E o que obriga ele, e que eu acho que é interessante que você falou sobre Traveling, qual é o problema? Isso é uma distinção em relação ao Godard, em relação a uma espécie de modernidade mais claramente iconoclasta. É, os filmes dele, queira ou não, desenham uma continuidade entre essas coisas. Exato. Existe uma continuidade entre, né, o É, Kierkegaard, a pessoa que faz doutorado, o músico nordestino tocando acordeão na rádio comunitária, né, isso. o intelectual em crise, tem uma espécie de fio comum. Exato, e tem exatamente, e tem uma coisa que tem um texto muito bom escrito pelo Felipe Moraes, que é pesquisador, é dramaturgo. Ele diz que ele faz uma pergunta é, falando do Carlos Rauschenbach. Ele escreve um texto sobre Falsa Loura. Ele faz uma pergunta que é a seguinte: o que dizer de uma experiência social que transformou o contraste em norma? Essa pergunta é muito Ótimo, boa, é muito boa. né? É isso, eu acho que a gente está falando disso. Porque Né? as consequências disso são gigantescas. Sim. O que é Não, norma e contraste, como que você. não, exatamente. Tipo, não existe diferente, por exemplo, de um filme, sei lá, de um filme do Joseph A. Lewis e um filme do Fritz Lang. O mundo comum no Brasil, a ideia de mundo comum, ou seja, de várias pessoas diferentes que habitam o mundo comum, isso não existe. E o cinema do Carlão é sobre isso. É sobre muita coisa, mas sobre isso. Então você vai ter mais do que contradições. Claro, o filme dele, né, os filmes têm contradições, né, no sentido de uma certa dinâmica social que faz aparecer, né, contradições, do tipo, sei lá, o personagem é, que, que é uma figura da contracultura
que quer se ver livre de tudo, mas ao mesmo tempo abandonou a família na cidade, né? Sim, Ou seja, né, você tem essas contradições, mas o que eu acho mais forte, que a contradição está na dinâmica do comportamento, mas na personagem em si, e eu acho que isso a gente pode levar para o filme também, para o corpo do filme, é o paradoxo. Ele é o grande cineasta do paradoxo, ou seja, não é A ou B, né? Porque às vezes a gente vai entender uma contradição de um personagem, ele fala uma coisa, né? Ele professa uma coisa, uma verdade. Exemplo, né? Como eu te falei, são os contos morais do Homer, né? Os personagens sim, têm um discurso sobre o mundo, né? Um discurso sobre a virtude, mas eles se comportam de maneira completamente diferente, né? sim, Daí os contos morais, né? sim. No caso do Carlão, é difícil entender uma moralidade por esse viés, porque não é A ou B, né? Há uma verdade e algo que se contrapõe a essa verdade retórica ou moral. As duas coisas coexistem, elas existem ao mesmo tempo, né? E isso que é muito complicado, digamos assim, gerenciar, agenciar isso intelectualmente, assim. Por isso que o É Carlão, dificílimo. né, É é dificílimo. difícil, é difícil. Eu lembro que quando ele lançou Garotas do ABC, eu conversei com um pesquisador, né, um cara, enfim, muito importante. Ele fala assim, putz, o Carlão, assim, com uma certa condescendência, ele fala assim, mas é muito complicado, né? Porque ele faz coisas que são ótimas, mas outras coisas que são de muito mau gosto. Quando ele diz isso, não era dizendo como o Rogério Sganzella falaria isso, e como o Rogério Sganzella, inclusive, né, quando ao defender os seus filmes, dizia, né, que o sublime e o grotesco, né, Sim. conviviam. Ele colocou isso como um problema, dizia que isso era um pouco ingênuo. Eu acho tudo menos ingênuo, entendeu? Eu acho o cinema do Carlão tudo menos ingênuo. Você pode E eu acho que considerar. muitas vezes os filmes são sobre isso que esse cara tá chamando de ingênuo, né? Uma espécie de interesse Exatamente. numa ideia de experiência e de conhecimento que, em termos de classe, é visto como ingênuo. Ele tem interesse em cavucar isso, né? Exatamente. Digamos, né? Isso como experiência válida e como forma de, né? Sensibilidade e inteligência. Os filmes que eu já vi, muitas vezes, têm uma espécie de interesse mesmo, né? De o que é isso que, digamos, parece, né? Porque muitas vezes a sinopse, né, as situações iniciais dos filmes parecem uma coisa ligeira, digamos assim, né? Como Sim, armação de base, né? Só que é uma espécie de insistência, né? E que não é individual, né? Porque eu acho que a questão do paradoxo, por mais que vários filmes, né? Na verdade, pensando aqui agora, vários filmes têm um protagonista, tem um personagem principal, né? sim. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa que até na forma de encenação, que eu acho que o paradoxal é o contexto. Tipo, Isso. os personagens são, mas eles estão é um pouco o oxigênio que se vive, entendeu? E eles vão passando por situações, situações, situações. é, Então, o que eu quero dizer? Eu sinto que é claro que tem cinema, né? Que eventualmente personagens se colocam, né, em dilemas, eventualmente morais e contraditórios, mas tem uma coisa que é maior, né? Eu digo, eu sinto que não é um cinema, como muitos cineastas são, do indivíduo mesmo, o interesse nessa dimensão, né? Porque eu acho que essas questões, talvez a contradição seja interna e o paradoxo seja externo, né? Exatamente. Exatamente. Concordo. Eu acho que tem essa coisa, né, do pensar uma. Tem uma coisa que o Paulo Emílio, aquela elaboração que eu acho brilhante do Paulo Emílio, que é a dialética rarefeita entre não ser e ser o outro, né? É, não é não ser ou ser o outro, é dialética rarefeita entre É, ser e ser o outro, entende? Não é ou, é o e. sim, E isso que eu acho muito interessante, porque esses personagens eles estão vão pegar como exemplo, né, o Paraíso Proibido. Você tem
uma rádio que é, digamos assim, uma espécie de emblema, né? Emblema não, é uma espécie de paradigma de poder nos interiores, ali no caso é o litoral, né? Ou seja, o Sim, dono da rádio, vamos pensar que está saindo dos anos 70. sim, Então, assim, o dono da rádio ele tem algum poder, ainda que seja uma rádio que aquele dono ele não está dando a mínima e ele deixa o sim, cara lá fazendo o que ele quer. É uma rádio que, ao mesmo tempo, ela que é um veículo de puro comercialismo, mas, ao mesmo sim. tempo, você tem o cara lá com uma, né, que me parece um cara lá com uma sanfona. É isso, figuras como Mário Genari Filho, essas figuras da Tocando cultura uma música popular que erudita, eu habitam. acho, né? Tu lembra qual música era? Isso, eu não lembro o nome da. Eu acho que é a música do Beethoven, o Mozart, Não é alguma Luiz coisa assim. Gonzaga, ele tá tocando Beethoven. Exatamente, como tem também em Erros do Arrabalde, Carlão tocando a personagem, está ouvindo, se eu não me engano, Claire de Lune, tocado, ela pega até o disco Carlão do Acordeão, que é o próprio Carlão na capa do disco, O tocando Claire de Lune no acordeão, como tem também a cena clássica lá Alma Corsara. há uma corsária que tem essa música num boteco do centro, Sim, né? sim, Com o alterofelice do lado de fora e um neon. sim. Então, o Paraíso Proibido tem esse espaço da rádio. Você tem, ao mesmo tempo, um cara que ele é um cara de formação ciências. Caiu o seu som, Francis. Parei de te ouvir. Voltou? Voltou. Mas voltou melhor ou voltou pior? Voltou bom, voltou bom. Dá pra ficar. Sumiu. Tá, mas vamos ficar assim, porque eu estava te ouvindo bem melhor aqui no fone, mas Tá, vou vamos tentar nessa. falar mais alto. Tá. E aí, bicho, você tem isso que é esse cara, só que ao mesmo tempo ele é uma espécie de beatnik tardio, só que deixou mulher e filho para trás. Ele tem vários casos. Ao mesmo tempo é um cara que odeia jogar o Sim, jogo social, o jogo do poder. Ele odeia, mas se vê implicado no meio disso. E ele está à volta de pessoas que adoram jogar esse jogo, né? Desde de um cara que faz pequenos trambiques, que é sim, um vigarista, né? Até o cara que tem grana, que também é vulgar, né? Então, assim, os personagens são mil coisas ao mesmo tempo. Aquela garota que é uma revista, que é interpretada pela Ana Maria Chrysler, que ela é uma revista e ele reconhece isso e ele rejeita ela, né? E namora o amigo, que era um cara de sucesso sim, e não é mais, e está querendo comprar a rádio. Essa garota, a gente entende que o sexo, a sedução ali para ela, é uma maneira de sobreviver dentro desse jogo. Né? sim. É a ferramenta Ela dela. não é diferente dos outros. Né? É a E ao ferramenta mesmo dela. tempo, fala, É a não, ferramenta dela, pô. oi? É a ferramenta dela, o A sexo. ferramenta dela, exato. E ao mesmo tempo a gente vê que ela tem uma dimensão que o filme não consegue acessar, ou acessa de maneira muito, né, ou acessa na sua superfície. Então, essa imagem que nós temos, acho que até você discutiu esse dia, de que os tipos de um cinema de gênero, eles são e que muitas vezes respondem a tipos sociais, Sim. estereótipos de tipos sociais, Aham. que eles são esgotados por si. O cinema do Carlão ele dá a volta nisso, porque esses personagens se apresentam para nós segundo o estereótipo. Só que esse parafuso ele vai sendo apertado e a gente vai ver o que vai saindo de cada volta nesse parafuso, né? Ou seja, ele parte do clichê, mas ele nunca tem como, ele nunca se esgota no clichê. Parece que esses personagens eles vão abrindo vetores que alguns, né, o filme ele não encerra, mas eles são aquilo que nós estamos vendo, mas eles são também aquilo que nós não vemos. Que inclusive muitas vezes o filme deixa claro que esses personagens todos têm um passado, né, que eles não eram aquilo que são hoje. E a gente vê que eles Isso eu também acho não são essencial. exatamente aquilo que nós estamos vendo, Isso eu acho ou que eles essencial. são as duas coisas ao mesmo tempo.
Isso eu acho Eu fico essencial. pensando que esse é um traço, esse tipo de instabilidade de identidade dos personagens, e que está muito ligado a essa dinâmica social, é um traço de modernidade que está no romance brasileiro, entendeu? Essa coisa de nós não somos o que nós éramos. Eles não são o que eles foram. Isso. Isso é central e interessante e muito rico, eu acho. E não conseguiremos ser o que queremos. Exatamente. Exatamente. Né? Eu sinto que tem um pouco esse lugar, assim, como eu vou dizer, é, é um pouco é isso, né? É não é a tal da dialética rarefeita entre não ser e ser o outro. Essa identidade, ela está nesse lugar que ele não é. Se é possível uma identidade, eu não sei se exatamente é, mas ela está nesse lugar entre uma coisa e outra. Nunca é uma coisa ou outra. Eu acho que a gente está num momento em que as identidades elas são muito importantes, como afirmação, e a gente conhece o valor, né, das identidades, mas a Aham, gente entende o uso das identidades até, né, digamos assim, como performance social e como afirmação. Só que a gente levar a identidade para a ideia da constituição do sujeito, isso é uma grande falácia, aham. né? E eu acho que o Carlão ele vai justamente nesse ponto, porque o Brasil é um país que desafia a noção de identidade, né? Uma coisa vendo Paraíso Proibido, cara, é que ó, que acho que tem a ver com o que você fala, é que eu sinto que os personagens todos se afetam mutuamente. Sim. As pessoas se contagiam umas das outras. E eu acho que tem a ver com essa forma a fórmula paulo-emiliana. As pessoas vão se encontrando, elas vão se encontrando, e isso vai modificando mutuamente, tanto o filme quanto as pessoas elas vão tendo contato umas com as outras e vão se adaptando, se virando, mas tem uma coisa de reagir, sentir o outro e virar o outro de alguma maneira, e isso vai impulsionando o filme, ó. Sim, exatamente. Eles vão se. Acho que isso é muito claro, justamente nesses filmes por exemplo, eu acho que isso é o que torna aquele personagem lá do Falsa Loura, que se apaixona pela Aurélia, o que torna viver para ele insuportável é justamente ele ser, digamos assim, contaminado por aquilo que ele recusa, né? E ela, ao mesmo tempo, ela não tá inconsciente da diferença, né? Ela está concebendo essa diferença, essa contradição, sabendo do perigo daquilo, né? Eu acho que é um cinema que vai caminhar nesse fio de navalha muito perigoso dessas misturas, Sim. né? Ele vai caminhar e vai Desses fazer encontros. e esse caminhar é o seu próprio projeto. É, é. Tanto que, se a gente for, vamos pensar, assim, a gente tá pensando essa questão dos personagens e da dramaturgia, mas a gente olha para o estilo do cinema do Carlão, eu acho que isso é muito claro, porque é um cinema que soma registros, né, e performances de personagens que são muito distintas. Você pode ter no mesmo filme um ator, sei lá, de uma formação mais erudita e aquele cara que veio do circo, sei lá, ou da televisão, né? É uma coisa que ela é muito comum no cinema brasileiro, né? Isso desde a chanchada, passando, inclusive pelo cinema novo, assim, acho que colocar o cinema novo fora disso, a gente vê o cinema novo sob luzes europeias, e o cinema novo também não é isso, né? Aí você vai ao cinema marginal, em que esse contraste, de fato, ele é muito delineado, né? Ao ponto da saturação. Aí o Carlão, que é um cineasta que veio das fileiras do cinema marginal,
ele vai por ele segue depois por um outro caminho, a partir ali de Lilian M e tal, em que e que eu acho que vai ser muito forte nos quatro filmes que ele faz entre o fim dos anos 70 e fim dos anos 80, entre eles o Paraíso Proibido, né? Você tem o Paraíso Proibido, Império, né? Império Desejo. do Desejo, A Ilha dos Prazeres Proibidos e Extremos do Prazer. Eu acho que esses quatro filmes, talvez a gente pudesse colocar aí até Amor, Palavra, Prostituta, mas eu acho, Amor, Palavra, Prostituta também, eles vão muito fortemente trabalhar essa heterogeneidade entre os personagens, né? É contraste, heterogeneidade, paradoxo, e o filme, a própria forma do filme, o estilo do filme, ele ao mesmo tempo vai ser um cinema de gênero, vibrante, seja ação, melodrama, todos ali atravessados pelo erótico, né? Aham. Material, né? Vai ser. Concreto. Oi? Material Sim, concreto. concreto, exato. Ou seja, o filme de gênero ali vibrante, com ritmo, ou seja, com aquilo que a gente acostumou a identificar nos gêneros clássicos, uma certa noção de equilíbrio, talvez, que é típica dos gêneros clássicos, mas, ao mesmo tempo, um filme, assim, tortuoso, assim, ele de repente você está vendo uma cena que parece um traveling, bem estável, como o Fritz Lang, de repente corta, você vê uma cena que parece tirada do Bang Bang do Tonati, com dois personagens dublados, né, que parecem saídos de uma chanchada lisérgica, assim. Então, assim, é, 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 o filme dele, ao mesmo tempo, dialoga com as grandes tradições do cinema de gênero, que primam por uma certa noção de ritmo e equilíbrio, mas ao mesmo tempo ele é todo, o próprio Carlão dizia, é um ritmo todo quebrado, de um filme de experimento, de registros diferentes, registros tanto no sentido do ritmo interno da cena, até mesmo dos personagens. Às vezes você tem um personagem falando, recitando, sei lá, um texto de Spengler de maneira ou do Oswald de Andrade de maneira solene, e depois vem alguém falando rápido, dublado também, falando rápido, como um personagem de chanchada, sabe? Um vendedor ambulante, alguém assim, alguém tentando fazer um trambique. Então, assim, é um cinema que ele consegue, ou seja, tudo isso que a gente está discutindo do ponto de vista de uma de uma de uma dramaturgia que lida com uma experiência social histórica, né? Mas ele traduz isso num estilo, né? É um trabalho formal, assim, ao mesmo tempo. Então, assim, é, é, eu acho que ele talvez é um dos melhores diretores para a gente tentar entender que existe um certo tipo de estilização no cinema brasileiro eu acho que é uma estilização moderna, que ela é a soma de registros muito distintos e muito visíveis nas suas diferenças, né? Isso e ele faz disso um corpo. Estranho e belo corpo. O estranho e belo corpo, exatamente. Mas, É uma última coisa. Os filmes dele, ele não é um cineasta, como muitos eu já ouvi dizer, que ele é um cineasta que abriu concessões para filmar. Ou seja, um contrabandista, né? Que, que vende cocaína se fazendo passar por açúcar. Essa é a definição de contrabandista do Scorsese, para falar, sei lá, de Nicholas Ray, por exemplo, que é uma grande referência do Carlão, né? O Nicholas Ray. Na verdade, o Carlão eu acho que ele negociava com as circunstâncias, mas ele não abria concessão. No sentido de que os corpos e o sexo, o erotismo, não é uma concessão para o produtor. Ele vai lidar com essa realidade da produção, essa circunstância, digamos assim, do cinema industrial, né, da criação do cinema industrial do seu tempo, né, mas ao mesmo tempo vai ser um modo dele trabalhar todo o universo da contracultura, da qual
ele veio e ele se fez, né? E ele vai relacionar as duas coisas. Então, ele mesmo diz, no próprio, num certo momento, em Extremos do Prazer, entra um personagem que é um dramaturgo, falando com a própria voz